Espiritismo é uma filosofia, lembra? Com aquela informação, tem toda uma teoria em volta. Práticas, são práticas. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Primeiro, o Espiritismo, ele não... Quando a pessoa fala que eu digo que não é uma religião, hoje a palavra religião tem mais ligação com uma instituição, onde você tem um órgão fiscalizador que diz se você é ou se você não é. Então, por exemplo, a Santa Amada Igreja Católica Apostólica Romana, ela diz quem é católico e quem não é. Então, se ela acha que você não é católico, você pode ser excomungado, ou seja, ser expulso da comunidade católica. Então, você tem um órgão que diz quem é e quem não é. O Espiritismo não tem uma coisa dessa. E quando ele tiver, deixa até de ser a teoria espírita como a gente conhece, a filosofia espírita. Então, não tem um órgão fiscalizador que diz você é espírita, você não é, etc. Até porque, na próprio contexto da doutrina, diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, você dizer que é espírita, citar Allan Kardec, fazer isso, fazer aquilo, não confirma que você é espírita, porque a questão do espiritismo é uma coisa interna, não tem uma prática externa para você fazer. Então, você pode falar o que você quiser. Ser espírita é estudar, é mudar-se, crescer. Então, a pessoa fala, eu falei que pêndulo aqui não tem nada a ver com mediunidade, é um fenômeno hipnose e tal, até fantasias do inconsciente que a pessoa acredita que é. Eu recebi um livro inteiro de uma pessoa, fantasias do inconsciente, várias coisas assim, bem simples. E aí, diante disso, o ateu, olhando aquilo, é bem óbvio. Eu mesma já vi. Se eu só observasse aquele fenômeno, e olha só, você observou 3 fenômenos falsos, então é tudo falso. Isso não é científico, ok? Da mesma maneira, eu vi uma coisa, é tudo verdadeiro também? Não, nada científico nisso, tá? Alguém me fez uma pergunta, eu respondi, até no Anete Responde, sobre a ciência diz. A ciência não diz nada, porque a ciência não é uma instituição. No dia que ela se tornar uma instituição, deixou de ser ciência, ok? Então, a ciência não diz. Por quê? Porque ciência é um tipo de questionamento. Então, cientistas questionam. Então, se você afirmar categoricamente, deixou de ser ciência. Porque a base da ciência é a falseabilidade. Então, você pegar e derrubar aquela teoria. Imagine a seguinte coisa. Por que as pessoas morrem de peste? Porque Deus assim o quer. Se você acreditar nisso, se você acreditasse nisso, estaria morrendo de peste até hoje. Ok? Então, a dúvida, será que é para morrer assim? Não, necessariamente. Ah, mas tem uma coisa inevitável, a velhice. Também não. Como assim não tem? Pois é, eles estão estudando o mecanismo do envelhecimento e se eles resolverem todos os problemas, nós vamos poder viver 200 anos. Só 200 anos? Olha, a gente só vive esse pouco, mas 200 anos com carinha de 20. Não é uma coisa fantástica? Mas só 200... Eu falo isso e a pessoa já questiona. Por quê? Porque a duração do DNA, lembra dos telômeros? Ele vai dividindo, aí acaba, não divide mais. Mas você pode controlar o processo de envelhecimento geral das células, etc. Então, 200 anos de carinha de 20 é uma coisa ótima. Talvez mais lá adiante seja diferente. Vocês estão compreendendo? Tudo significa isso é verdade. Olha, primeiro, tá? Não trabalha com a verdade, trabalha com conhecimento. A verdade é algo absoluto, imutável. O conhecimento é algo que muda, que cresce, desenvolve, ok? Então, como se designa, como a pessoa fala, como chama, isso não é importante, tá? O importante é o que você acredita. Simples assim. Parece que não pode ser desse jeito, mas é. Então, o Espiritismo, ele oferece uma liberdade que nem todo mundo está preparado. Então, eles tentam pegar coisas antigas e trazer, né, as limitações, etc. Aí, se você não concordar, aí é o problema da pessoa. Eu digo a algumas pessoas do centro espírita, né? Anete, mas não tem certas coisas que não são? Sim, alguém chama para mim, Anete, eu quero ir num lugar assim, que a gente faz um ritual assim, 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 e aí, quer ir? Não, eu não curto esse tipo de ritual, nem nada, eu fico aqui. Ah, mas eu vou, então vai, não tem problema, se você gostar, ótimo, maravilhoso, se te fizer bem, sucesso, Deus seja louvado, Deus te acompanhe. O que acontece? Ela vai, digamos que ela se desencanta com isso, ela volta. Agora, se você encher sua boca de amargura, começar a dizer um monte de desaforo para a pessoa, o que acontece? Ela não volta. Mesmo que ela se desencante, o que ficou entre vocês foi um abismo, tá? Então, olha só,
nós não mudamos outras pessoas, nós só mudamos a nós mesmos. Então, você quer influenciar as pessoas? Faça da melhor maneira possível. Sabe qual é? Exemplo.